Está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Seja muito bem-vindo. Hoje no programa nós vamos falar um pouco sobre o panorama econômico do país, do Espírito Santo. Quais são as perspectivas da economia para o Brasil, né? Após esse tanto de turbulência que nós tivemos. O meu convidado é o economista Clóvis Vieira. Fique ligadinho, nós já estamos no ar. Muito bem, como nós anunciamos, o meu convidado de hoje é o economista Clóvis Vieira. Clóvis, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui no programa. Oi, Fabiano, tudo bem? Tenho acompanhado o seu trabalho, gosto muito do seu dinamismo e eu acho que você realmente está fazendo um trabalho muito bom para o empresariado local, para as pessoas de modo geral, pela oportunidade que você traz, né? Discutir temas relevantes. Começa agora de economia, né? A gente sabe que a economia é uma coisa um assunto que interessa a todo mundo, né? Tanto a dona de casa, como o pai de família, como o empresário, que todo mundo tem que estar entendendo, né, o que está acontecendo, como é que o país está saindo, né, dessa recessão que o assola aí há 2 anos, as perspectivas que a gente tem, inclusive no campo político, acho que isso também é muito importante, que a economia hoje está atrelada em grande parte à questão política, né? E essa política ela estava travando, de uma certa forma, as medidas que são necessárias para que o país ele encontre, né, a retomada do crescimento. E a gente sabe que nós, brasileiros, respondemos, quer dizer, de uma forma democraticamente correta quando a gente teve a coragem, né, de votar o impeachment da presidente, e a gente sabe que a presidente, de uma certa forma, como estava, né, o país sendo levado, ele travava muitas das medidas que precisavam ser tomadas. Também a gente teve aí o impeachment da presidente, também a gente teve a coragem aí de tirar, né, o presidente da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados, deputado, né? Eduardo Cunha. Então, porque foram 2 marcos, eu acho que para o atual momento da política, né? Exatamente, isso que eu queria dizer. Quer dizer, a gente até então estava atrelado a uma questão política, não resolvia ou não conseguia colocar em votação medidas que são fundamentais, são drásticas, são, assim, digamos assim, até dolorosas, mas que são necessárias para a retomada, o questionamento que a gente chama do ajuste fiscal, né? Agora, eu acho que, Clóvis, até te interrompendo, além disso, eu acho que cria também, aumenta um pouco a esperança também das pessoas, dos empresários, do meio, né, empresarial, quando você resolve alguns problemas da política, né, que são responsáveis por votar projetos importantes ligados à economia. Exatamente, eu acho que isso é um ponto fundamental que você mostrou e muito bem colocado, porque a gente trabalha em economia com aquilo que a gente chama de expectativas, né? Expectativas são medidas tanto do consumidor, se ele está indo ou não às compras, se ele está se endividando ou não, como do empresário, se ele está disposto ou não a produzir mais, a ampliar. E tanto esses 2 índices de expectativas do empresário e do consumidor, eles estão começando a mostrar sinais muito positivos. Isso é muito interessante. Por que isso? Exatamente isso foi auferido depois dessas medidas políticas que a gente falou, do impeachment, da cassação do mandato do Cunha. Então, assim, temos, o país mostrou assim, que ele tem condições, digamos assim, relativamente harmônicas para votação de medidas como essa do ajuste fiscal, da Previdência, né, que terão que ser tomadas para que o país busque o equacionamento da questão fiscal. Clóvis, essa até já é a segunda pergunta, a próxima pergunta que eu faria. O que hoje, se a gente for analisar o momento da economia, né, o nosso país está vivendo um momento muito complicado, né? Os juros muito altos, na verdade, os juros estão altos. Nós temos aí o dinheiro está valendo menos, né? A gente percebe que o poder de compra do brasileiro reduziu muito, na verdade. Isso acaba atingindo as camadas menos prestigiadas economicamente da população, na verdade. As pessoas que acabam tendo menos recursos são mais prejudicadas, né, do que o alto empresariado, que também, lógico, sai ferido, obviamente. Mas quais são as medidas dentro dessa realidade aí que a política, as votações em Brasília podem ajudar a resolver o problema? E aí eu estou falando da Previdência, de tantas outras.
Como que você analisa isso? Quais são essas medidas? Olha, a medida fundamental é o ajuste fiscal. E o ajuste fiscal ele passa pelo equacionamento de receita e despesas. O país hoje está com receita de 33% para um gasto de 67%. Ou seja, é impossível você continuar dessa forma que fica que nem a boca do jacaré. Ela não fecha, só abre. Totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. Então, isso é o fundamental. As pessoas têm que entender o seguinte. Primeira coisa, ajustar a receita e despesa. Nós estamos num momento em que é impossível você aumentar mais a carga tributária, 40% do PIB. Então, o que o governo tentou fazer para manter esse nível de gastos, ele sinalizou que poderia estar ou o CPMF ou a CID. A CID é o imposto que tributa o combustível e isso gera um efeito inflacionário muito grande. Também o CPMF é uma medida que ela não é, digamos assim, não é das melhores, até porque ela é iníqua, ela tem uma taxação em cima de todo mundo. Então, assim, não adianta, tem que resolver o problema da despesa. E é isso que o governo está tentando. A PEC 241, que está hoje no Congresso, né, ela teve a primeira votação, hoje certamente deve ter outra, ela precisa de passar mais de 2 vezes. Essa a PEC, ela é considerada ou chamada como a PEC dos gastos, né, que é exatamente isso, ela está tentando equacionar a questão dos gastos, ou seja, limitando gastos. Hoje, quer dizer, o orçamento de 2016, ele vai servir de teto para o 2017. Ele vai ser o de 2016 mais a inflação. É isso que está tentando limitar, por quê? Está evitando usar o instrumento da tributação, ou seja, equacionar gastos. É difícil? É difícil, porque tem perdas. Agora, a sociedade precisa entender o seguinte, que toda ela será penalizada. Tem algumas corporações que estão tentando minar isso aqui, o que é ruim. Porque não adianta, se você não tratar, der um tratamento igualitário, as pessoas não vão aceitar, vai ocasionar distorções. Então, quando você colocou o seguinte, a PEC está fazendo isso, limitando o gasto à inflação. E aí você tocou num ponto importante, que é o elevado índice de inflação. Nós temos uma inflação hoje de 7,2%. Altíssimo, né, Clóvis? Muito alta. O que significa isso? Você falou exatamente, quem tem recurso financeiro, vai para o mercado, consegue, digamos assim, ganhar, consegue se safar dessa situação. Mas quem é o segmento de baixa renda, que depende do salário, dos seus rendimentos, eles não têm aplicação financeira. Então, eles são penalizados por uma conjuntura inflacionária muito elevada. O que o governo faz? Para ele controlar a inflação, ele aumenta juros. Nós estamos com juros de 14,25%. Também que muito é estratosférico em termos de mundo. O que significa isso? Para quem está no mercado financeiro, está bom, mas vai o quê? Aí você não tem condições de se endividar, você não tem condições de pegar os financiamentos, você não tem condições de no mercado dar crédito. É exatamente isso aí. A gente tem que equacionar gastos para poder chegar a um limite de juros suportável, né? Para que a gente retome, digamos assim, um desenvolvimento mais equilibrado, né, para esse país. Em especial, né, para que isso atinja de forma mais generalizada a população, né, como você mesmo disse, né, Clóvis, porque a partir do momento que você acaba atingindo quem necessita mais do mercado, né, e da economia de uma forma geral, ou seja, as classes mais pobres, mais baixas, pessoas menos mais desfavorecidas, menos, né, favorecidas, ou seja, essas pessoas sempre vão ser mais prejudicadas com esse movimento. Então, a gente tem que corrigir primeiro esse problema, porque afinal são a grande maioria da população, né? Essas são a grande maioria da população. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, Clóvis, vou pedir você para continuar com a gente, porque no segundo bloco nós vamos continuar conversando aqui no programa sobre a economia, né? Esse panorama econômico do nosso Brasil. Fique ligadinho, a gente já volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o economista Clóvis Vieira. Clóvis, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre esse panorama da economia, né? Hoje, como está o momento econômico do Brasil, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os municípios, né? Os prefeitos que acabaram de ser eleitos nesse último pleito, nessa última eleição, mas antes disso vamos falar um pouquinho da economia do Estado também, né? Como que o Espírito Santo hoje se posiciona? O Espírito Santo, inclusive, está dando exemplo para o restante do país na questão
o equilíbrio das contas, é isso? Veja bem, a receita, ela mingou com a questão de inflação, com a própria natureza, quer dizer, da recessão. Isso tem uma implicância no caixa de modo geral, né? E a gente fala de governo federal, estadual e municipal, né? E a gente sabe o seguinte, o governo do estado ele tem feito sim um esforço grande de equacionamento da questão fiscal. O governador tem sido inclusive convidado, né, para mostrar a experiência que ele tem feito de sucesso digamos assim, no que ele administra, né, um caixa com mãos, digamos assim, mãos férreas e tentando equacionar essa questão, não se endividar. Eu acho que isso é muito importante. Mas com relação aos prefeitos, o que eu tenho colocado é o seguinte, é uma situação muito difícil, né? Então, o ano que vem vai ser um problema para o governo federal, então isso reduz repasses, o governo do estado vai ter menos recursos e também, consequentemente, vai ter menos recursos a repassar, principalmente do ICMS. Então, os prefeitos que vão chegar, eles têm que ter digamos assim, um planejamento muito rígido com relação àquilo que eles podem fazer. E daí que eu falo, não adianta vir com um discurso que é milenar, de que a minha prioridade é saúde, educação, segurança, mobilidade, não é por aí, tá? A gente sabe que essas questões são questões que são, digamos, desejáveis pela sociedade. Todo mundo quer ter uma educação de qualidade, para você ser competitivo, você quer ter saúde, você ter segurança. Mas a gente tem que entender que o contexto é de recursos escassos. Então, uma sugestão para os prefeitos é que eles trabalhem muito bem isso. Não prometam além do que eles possam cumprir. E eu acho que muito importante daqui para frente é eles trabalharem junto com a sociedade, ou seja, tentar fazer reuniões, discutir, mostrar a situação que realmente é isso, e tentar priorizar aquilo que seja, digamos assim, mais necessário num conjunto de escassez geral. Eu chamo a atenção porque está muito controvertido, mas eu acho que é o gestor moderno, é o prefeito eleito de São Paulo, João Dória. Ele é empresário, consequentemente, ele vai dar uma administração, digamos, empresarial, ou tentar imprimir. O que ele falou, eu achei interessante, porque ele vai buscar a iniciativa privada para partilhar isso, ou seja, compartilhamento hoje é uma palavra que está na moda. É imprescindível você não viver ou não administrar se não for de forma compartilhada. Não sendo isolado, né? Não sendo isolado, e também se você está com caixa curto, você vai ter que, digamos assim, maximizar os benefícios. Então, essa forma compartilhada é isso. Não só aquilo que eu te falei, definir o que é prioritário nesse momento, saúde, educação, transporte, mas, acima de tudo, chamar a iniciativa privada, conversar com a iniciativa privada e entrar naquilo que a gente chama de privatização, de concessão, naquilo que for possível. Por exemplo, ele vai administrar sob a forma de concessão o Parque Ibirapuera. A princípio a gente fala assim, poxa, mas é um bem público, todo mundo tem direito, sim, mas tem direito, mas ele não tem condições de estar, digamos assim, dando a manutenção, né? Manutenção devida. Então, se quem for, digamos, a empresa ou quem for escolhido para concessão, ele vai administrar da pipoca, a limpeza, o teatro, tudo, enfim. E tudo acaba funcionando melhor, né? Funcionando melhor. Aqui em Vitória, por exemplo, chutando, né? A Pedra da Cebola, que é um local privilegiado, a gente está sabendo aí que está com problema de segurança, com problemas vários problemas. Então seria assim, um teste ideal para o prefeito que ganhar tentar pensar nisso também. A exemplo até dos aeroportos, né? Os aeroportos do Brasil já passam por essa realidade. O governo federal não acaba dando contas de poder gerir os aeroportos, eles acabam sendo, vão para uma concessão, né, privada, que dá uma gestão melhor para o aeroporto, não é isso? É uma nova forma de administrar, o mundo todo está pensando nisso. Não existe mais setor público capaz de dar sopão, dar transporte, não existe mais isso. A gente tem que entender, que a sociedade precisa, mas não há recurso. Então, não tendo recurso, aquilo que eu falei, vamos tentar compartilhar, vamos minimizar, vamos ver o que a iniciativa privada pode estar ajudando, obviamente que ela tem que ser remunerada, tá? A preços compatíveis com o nível de renda da população. Agora, Clóvis, se a gente for pensar então no maior desafio hoje para os prefeitos eleitos seria esse, né?
até o próprio governador Paulo Artur, o senhor falou sobre isso, né? Sobre essa relação do Estado, do governo federal, do governo estadual com os municípios. Mas o próprio governador Paulo Artur deu uma declaração de que os prefeitos que não se criasse uma expectativa muito grande que o Estado iria cumprir as expectativas que eles estavam criando na população dos seus municípios, né? Porque o Estado também está numa situação complicada. Ou seja, não adianta também criar essa super expectativa, na verdade. Tem que ter o pé no chão. Sim, é o que a gente estava conversando, na verdade. A crise pegou geral, pegou o federal, o estadual, o municipal, todo mundo está com caixa vazia. Então, o prefeito que entrar agora, não adianta ele praticar aquilo que antigamente se tinha e conhecia como a política do Pires na mão. Eu vou em Brasília para pedir, eu vou ao governador para pedir, não existe mais isso, não tem recurso. Então, é aquilo que eu coloquei, tem que ter uma digamos assim, juízo, né? Muito juízo naquilo que vai propor, naquilo que vai anunciar, né? E dizer o seguinte, nós vamos sim tentar fazer uma administração a mais justa possível, a melhor possível, atendendo aos reclamos da sociedade, mas a gente está na conjuntura de caixa vazia. Então vamos votar. O que é prioritário aqui? O que a gente toca primeiro? Porque sabemos que não dá para fazer tudo. E nem aquilo, voltando, repetindo, dá para com o Pires na mão. Não tem recurso. Não adianta com o Pires. Isso não tem? Não tem. Vai colocar onde? Vai colocar o que lá? Não tem. Não tem, né? E... Clóvis, outra questão também que fica muito em vogue nesse momento, né? Também a gente acaba de passar por um processo eleitoral, né? Um processo político complicado, porque a gente passou por uma campanha diferente das anteriores, a campanha sem recursos também, desde que essa mini reforma política, né, aprovada em Brasília, acabou com o financiamento empresarial, né, das empresas nas campanhas. Ou seja, a gente teve um corte muito grande nos recursos de campanha, né? Você sentiu essa diferença nas ruas aí da Grande Vitória, do Estado? Olha, eu acho que essa eleição, assim, ela está mostrando para a sociedade de modo geral uma coisa fundamental, ou seja, a descrença da população com relação ao setor político, né? Isso é generalizado. O número de abstenções, a vontade de não participar, a vontade de não votar, isso foi muito grande, né? Então, eu acho que isso vai necessariamente requerer um processo de reflexão muito grande, principalmente com relação à reforma política. Ela é fundamental. O número de partidos é muito grande, você perde a referência de quem é quem, então isso não é bom. E a gente observou também o seguinte, a própria campanha agora, ela está mais restrita, porque reduziu o tempo de apresentação, reduziu o material, reduziu a possibilidade de campanha. Eu acho que é um mundo novo, eu acho que a reforma política tem que ser prioritária, até para ganhar mais respeito da sociedade, ela poder enxergar as urnas hoje com mais responsabilidade, que do jeito que está, as pessoas estão votando menos pior. Isso é muito ruim. Votar menos pior é muito ruim. Muito ruim. É muito ruim. Até porque daqui a 2 anos vamos ter uma nova eleição, né? Eleição aí para presidente, para governador, novamente. Ou seja, 2 anos passa muito rápido, né? Parece que a última eleição foi ontem. Então, algo muito a se pensar logo nesse intervalo, né? Quem sabe não dá tempo de aprovar uma reforma política concreta, não essa mini que fizeram em Brasília. Eu acho que é isso aí, reforma política e também obrigar ao candidato, né, que ele pelo menos mostre uma proposta mínima, né, de trabalho para a gente poder realmente entender, trabalhar e votar ou fazer escolhas naquilo que mais nos aprova, né? Aquilo que a gente realmente tem como expectativa para a melhoria do bem-estar social. Possibilitando a população fazer uma análise concreta, né, verdadeira, né, uma avaliação daquele candidato. Qual é o melhor candidato, na verdade? Isso. Clóvis, fique com a gente mais um pouquinho, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando com o economista Clóvis Vieira. Fique ligadinho, a gente já volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Nesse terceiro e último bloco, a gente continua conversando com o economista Clóvis Vieira. Clóvis, a gente falou um pouco sobre eleição, né, no bloco anterior, e a gente acaba de passar, e você já tinha comentado sobre isso durante o programa, sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma presidente que tinha perdido totalmente a condição de governar o país, independente de questões políticas, porque perdeu, até mesmo, e aliás, dentro da política, né, perdeu o seu relacionamento com base, né, tanto no Congresso Nacional, de uma forma muito geral, né, e assume o vice-presidente Michel Temer.
que você analisa, hein? Esse momento do país está vivendo, hoje sob presidência, né, na então vice, agora presidente Michel Temer? Veja bem, eu acho que o impeachment ele se tornou necessário na medida em que o país estava apresentando uma série e grave crise de governabilidade, né? Então isso era ruim, porque isso recuava tanto o consumidor como o produtor, ninguém tinha condições ou coragem de estar assumindo posturas, digamos assim, pensando no futuro. Então isso foi, assim, de uma certa forma, ele trouxe um alento, tá, de que o presidente, que era até interino e agora, né, é o presidente de fato até 2018, que ele possa, a gente não sabe que ele não vai resolver tudo, mas que ele possa, pelo menos até 2018, tentar começar a aprovar medidas, elevar medidas e fazer ajustes que são necessários para que 2018, então, finalmente o país retome essa expectativa. Porque aquilo que eu coloquei para você, isso gerou no plano de que você possa observar aquilo que a gente falou de expectativas. Trouxe sim expectativas, o governo Temer trouxe expectativas favoráveis com relação à questão tanto do consumidor como do produtor. Isso já é tudo? Não, mas é um início, né? Então alguém está dizendo assim, presidente, estamos dando a confiança a você para que você realmente faça o seu trabalho. O que eu tenho observado com relação ao presidente é que talvez tenha, eu acho, um problema de comunicação. Acho que às vezes tem medidas que estão sendo tomadas de uma forma deliberada, depois recua, isso não é bom. Uma afobação, talvez, aí? Eu acho assim, eu acho que a comunicação ela é tudo, ela tem que ser medida, e quando você coloca a informação na rua, digamos assim, ela tem que estar passada com certa segurança. Na medida que você recua, isso gera uma situação assim de, poxa, as coisas não estão tão seguras como eu gostaria, isso é ruim. Mas eu acho que é uma questão que pode ser, digamos assim, ela pode ser questionada até mesmo com ajuda da classe política, ajuda da população que deu cacada. Agora, esperar que as coisas resolvam de uma certa forma, não é bem assim. Por quê? Para 2016, o crescimento do Brasil será de menos 3,6%. Isso, nesse ano agora, 2016. 2016. Há 2 anos seguidos, nós estamos com crescimento negativos e fundo. Então, isso é o quê? Muito ruim, isso é recessão. Para 2017, se o presidente Temer conseguir, digamos assim, levar adiante essa proposta ou essa tentativa de equacionar pelo menos os problemas mais graves, tentar resolver o problema do ajuste, começar a aprovação da reforma da Previdência, a gente tem a expectativa de que 2017 tem um crescimento de 1%. O que é bom, ainda não é bom, mas já é algum alento. A expectativa nossa é de que 2018, então a gente cresça com 2,8%, a média mundial é de 3%. Então a gente pelo menos estaria assim, no planeta em condições, digamos, igualitárias para poder começar realmente a pensar. Então, isso vai requerer que o presidente realmente ele seja determinado e consiga negociar, que a classe política acredite e tome assim esse papel, e que as corporações, isso é importante também, que elas também deem, digamos, a sua contribuição em não querer ter um tratamento privilegiado no momento que um país atravessa uma crise que a gente sabe das mais agravantes. Clóvis, até porque, né, essa expectativa positiva que o país acaba tendo, né, para esse momento é muito importante, até porque nós vivemos um momento em que o Brasil, e aqui na região da América do Sul, né, ficou muito abaixo de países vizinhos minúsculos, né, países minúsculos, pequenos, com uma economia que não é como a nossa, né? Ou seja, a gente está numa situação humilhante na região da América do Sul e para o país, para o restante do mundo, não é? Olha, eu acho que essa questão de humilhante não é bem assim. O Brasil é um país continental, nós somos o maior produtor de energia do mundo. Eu acho que é uma questão de resgatar a credibilidade. Para você ter ideia, agora no dia 13 vai ter um grande evento em Buenos Aires, em que os países da América Latina, Argentina, Brasil e outros mais, vão estar reunidos para discutir as retomadas que tem da busca do liberalismo, entendeu? Um encontro muito interessante e que está sendo presidido, inclusive, pela LIDE. LIDE é um movimento que o João Dória ele tem há anos junto ao meio empresarial. Então, acho que assim, as pessoas já estão começando a acreditar. Eu acho que o Brasil pode resgatar o seu potencial, porque ele é importante, tá? Estrategicamente, economicamente,
o maior produtor mundial de energia, entendeu? Então, nós somos importantes, nós somos estratégicos. É uma questão que estava ocorrendo de condução de política, que agora a gente observa que a gente vai ter uma nova condução, o Brasil buscando novos parceiros, se impondo mais no plano comercial, acho que é isso que estava faltando. Tá? O Brasil tem uma posição, em termos de parceiro comercial, mais avançada, e eu acho que isso é válido, inclusive, para o próprio Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo também tem que começar a buscar, ou ser mais atuante, né, no plano de atração de investimentos, inclusive internacionais. Ou seja, o Brasil está dando a volta por cima. Com certeza. Tá certo. Olha, muito bom ouvir isso, né? Ouvir isso de um economista, de que o país está começando a retomar realmente o seu crescimento. Clóvis, eu quero te agradecer, né, por ter aceito nosso convite, ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo, conversar com a gente sobre política, sobre economia, sobre esse cenário, esse panorama que a gente vive atualmente, né? Esse momento econômico de dificuldade, mas que a gente pensa realmente já numa melhora. Já futuro, mas talvez chegando perto do presente aqui, né? Estamos caminhando. Eu acho que sim, Fabiano. Eu tenho como lema o seguinte: otimismo sempre, tá? Não o otimismo fútil de... Não, eu acho que a gente tem que pensar positivo. E pensar positivo é isso, construir, ação, construção, compartilhar. Eu acho que é isso aqui. O mundo requer esse tipo de comportamento e, se Deus quiser, a gente vai encontrar esse caminho para que dê o alívio e o conforto necessário para que a gente tome, né, o nosso papel devido no plano mundial. Tá certo. Clóvis, olha, muito obrigado. Um grande abraço para você. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia, viu? Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, com 2 reprises todos os dias, 11h30 da manhã e 7h30 da noite. A transmissão também é simultânea pela internet. Se você não tem a TV a cabo, você pode acompanhar pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Também queremos agradecer ao Hotel Comfort Suites Vitória, que fica no coração da Praia do Canto, que sempre nos recebe com muito carinho. Nosso muito obrigado, um abraço a toda a equipe do Hotel Comfort Suites Vitória. E a gente segue o programa de hoje, lembrando que você pode mandar a sua sugestão de pauta para a gente também. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela companhia, até semana que vem. Tchau, tchau.